Graça e paz, irmãos. Eu sou Gessé de Luísa. E eu sou Luísa de Gessé. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui com a missão que nos foi colocada pelo pastor Abraão. Ele está reunido com mais 70 missionários, pastores e líderes de todo o campo da IBAN. Todos os missionários da IBAN, todos os anos tem um workshop com os missionários. É uma renovação, devemos estar orando por eles. E o pastor Abraão nos convocou aqui para falarmos sobre ninho vazio, que é o nosso tema de hoje à noite, está aí projetado, ou filhos autônomos, né? Alguns irmãos receberam o convite aí sobre filhos autônomos. E nós temos 38 anos de casado e temos atuado na igreja em diversas áreas. E nós queremos falar um pouco sobre esse tema hoje, né? Existe pouco material a respeito do ninho vazio. Nós pesquisamos, né? Se encontra alguma coisa, mas nós queremos trazer aqui a palavra de Deus hoje para os irmãos, né? No passado nós não tínhamos igrejas falando sobre esse tema, é um tema importante, né? E hoje nós estaremos falando para os irmãos. Só que para nós transitarmos do casamento até o ninho vazio, tem toda uma história, toda uma experiência, momentos no vale que nós passamos. E nós queremos, antes de falarmos desse assunto, gostaríamos de compartilhar um pouco das experiências que passamos e do que Deus foi fazendo em nossas vidas e nos dando a capacidade de chegar até aqui pela sua misericórdia. Nós somos muito gratos a Deus por essa vivência que Deus nos deu ao longo desses anos, né? São 38 anos de casado, mais 2 de namoro. Então nós nos conhecemos há 40 anos, faremos agora no dia 12 de julho. Nós, olha, isso é para cá. Eu ainda estou me familiarizando aqui com para a TV da esquerda, é isso? Para essa aqui ou para quê? Ali, a esquerda é ali. Aqui não foi. Pega na esquerda, Deixa eu ver se vai aqui. Pronto. Não. Eu acho que não mudou, não. Vamos ver. Temos que aprender, né? Pediu ajuda aí os irmãos aí do Decon aí. Pronto. Ok? Antes nós queríamos, de começarmos, gostaríamos de ler com os irmãos esse texto que fala muito ao nosso coração, né? Eu sempre fui um marido apaixonado, né? Temos uma vida muito intensa, assim, como casal, como família, e gostaria de convidar você também a ler conosco esse texto bíblico aí. Vamos lá juntos? As muitas águas consegue apagar o amor. Está aqui. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Em 1981, nós recebemos o nosso primeiro bebezinho, que foi a Priscila. Eu não falei. Era um bebê muito lindo, né? E ficamos muito felizes com a chegada dela. E ela cativava a todos com o seu sorriso, com sua alegria. Mas eu me senti um pouco triste como mãe, porque eu não conseguia amamentá-la. Tive problemas e não consegui amamentá-la. Foi a única que eu não pude, dos filhos. E aí a pediatra teve que passar logo mamadeira, né, com leitinho. E aí ela sentia muito fome, chorava muito. Daí a médica já botou um engrossantezinho, uma farinha de aveia, para poder ela se sentir mais saciada. Quando ela estava com 1 mês de vida,
aconteceu algo que foi assim terrível para nós. Foi a nossa primeira experiência, né, com um bebezinho de 1 mês ainda. Foi quando eu deixei o Gessé dando mamar para ela, mamadeira, pela primeira vez, né? Já viu. Fui dar mamadeira e não soube, assim, muito bem. E eu estava arrumando o quarto e, de repente, ele deu um grito me chamando. Aí, quando eu cheguei, a Priscila já estava roxinha, tinha engasgado. E aí foi aquele susto para nós, aquele desespero, aquilo tudo. E a gente foi... Deus nos ajude, fizemos tudo o que normalmente poderia se fazer, dando tapinha nas costas, até colocando um pouco de cabeça para baixo, batendo nas costinhas dela, fazendo de tudo para que ela voltasse, mas nada acontecia, e ela foi ficando cada vez mais roxa. Eu ia descer a escada do prédio e pensei, mas não vai dar tempo. Tudo vinha assim rapidamente na minha mente, e foi ali me tocando, e eu, gente, o que eu vou fazer? Deus, o que eu faço? O que eu faço? Foi quando Deus me fez lembrar de algo que eu tinha visto há muito tempo atrás, de uma avó que tinha salvado a sua netinha. E ali eu lembrei na hora, assim como uma imagem que tivesse acontecido naquele momento. Foi quando eu suguei a boquinha e o narizinho dela e veio aquele pedacinho de algo que estava na gargantinha dela. Aí ela deu aquele grito e chorou, que foi o choro mais lindo que ela podia dar, era aquele, né? Ela estava salva, Deus salvou a vida da nossa menina, da nossa Priscila. E glórias nós demos a Deus por isso. Mas esse foi o primeiro teste de Deus com a gente, como pais, né? Pais de primeira viagem, nós não tínhamos nem os nossos pais perto de nós, nem os pais dele, éramos só nós dois. E os irmãos da igreja, que nós damos graças a Deus, porque se tornam nossos irmãos também, e que sempre nos ajudam, né? Tem aqueles mais chegados que os irmãos, que estão sempre nos ajudando. E então, sempre a gente estava ali na luta, nós dois, com os nossos filhinhos, e nesse caso a Priscila, né, que foi a primeira. E então Deus estava testando a gente. Ela nasceu com uma hemangioma nas costas, que a princípio não era tão grande, chegava perto de 2 centímetros, mas isso daí aos poucos foi crescendo, e a pediatra se preocupou, pediu que nós fôssemos a especialistas. Mas nós rodamos em muitos hospitais e clínicas, através a médicos, que as pessoas iam nos informando. E naquela época nós não tínhamos facilidade, há 36 anos atrás, com ultrassom, ressonância, tomografia, não estava à nossa disposição. Então, o que os médicos iam dizendo, a gente ia tentando entender, né, aquilo que estava acontecendo. Aí um dos médicos quis, em um hospital, já começar os procedimentos para fazer uma cirurgia. Mas eu via que aquilo não era o certo, porque esse tumor crescendo, e estava já também mais para a parte interna, né? Eu pensava, e se aconteceu pior com ela? Deus nos ajude, né? Sempre nós buscando a Deus em oração. E, então, a partir daí, nós entregamos ao Senhor, mas ficamos indo aos médicos, né? E orando, indo aos médicos. Um amigo nosso, do Hospital Português, ele era funcionário e tinha muitos contatos com os médicos daquele hospital, e ele nos indicou um especialista, e nós somos naquele especialista que fez todo o exame, fez toda a avaliação, mas não nos deu um diagnóstico concreto do que poderia acontecer. E particularmente para o meu colega, ele disse que nossa filha duraria apenas 6 meses. Esse nosso irmão em Cristo participou isso ao pastor da nossa igreja. E o pai de Luísa era pastor no interior. E ele então transmitiu ao meu sogro que nossa filha duraria no máximo 6 meses. E nós não ficamos sabendo, mas nesse interim, o pai do Dr. Cláudio, que frequenta aqui, é membro da nossa igreja, ele também é médico e nos indicou um professor da Universidade Federal da Bahia, e nós fomos nesse professor que era um cirurgião pediátrico, né? E ele então examinou, fez as medições e pediu para aguardar, e nós agendamos uma próxima visita, né? Enquanto ele acompanhava para saber se ia fazer cirurgia ou não fazer.
Nesse interim, houve o acampamento da Igreja Batista 2 de Julho, onde nós éramos membros, em fevereiro de 1983. Nós casamos em 80, julho de 80, nossa filha nasceu em novembro de 81, um ano e meio depois, e nós já estávamos em fevereiro de 1983. E ali o nosso pastor da Igreja Batista 2 de Julho nos convidou para uma conversa, né, porque ele disse que gostaria de conversar conosco. Ele tinha uma informação, né, muito importante, e aí ele fez uma abordagem para a Luísa, né, perguntando se ela poderia ter um outro filho. Isso numa sala reservada ali, fora do ambiente do movimento do acampamento. E ela ficou bastante chocada com essa pergunta, porque todo filho é único, não é? E ela então disse que poderia, que não teria nenhum problema, e ele então relatou para a gente, não é? E ela vai agora continuar aqui falando qual foi a experiência que ela teve naquele momento. Como mãe eu me desesperei, né, gente? Eu confesso para vocês que eu vacilei diante de Deus. Nesse momento, chorei muito, porque ele tinha acabado de dizer que o médico disse que aquilo ali era um tumor maligno. E que a qualquer momento, quando eu estivesse trocando uma fralda, ou que eu estivesse dando um banho, aquilo ali poderia estourar e ela viria a óbito, que aquilo já era uma coisa que o médico já estava certo disso. Então, naquele momento, tudo em volta, eu quis até culpar o Gessé, achando que ele já sabia e não estava me contando. Então, foi algo assim, mas depois eu fui me aquietando, meu coração foi aquietando, e o pastor foi me confortando, mesmo ele tendo dito aquilo que eu fiquei mais chocada, porque eu ter outro filho era outro filho, não era minha filhinha, né? O meu bebê, que eu tanto sonhei em ter, que eu já brincava com minhas bonecas, louca para ser mãe um dia. Eu sempre gostei de criança, sempre gostei desse lado materno, né? Então eu sonhava, e agora ver meu bebezinho, minha bonequinha linda, viva, agora ter que poderia perdê-la, isso doía muito dentro do meu coração, né? Mas ali tinha uma missionária de missões mundiais, que ela trabalhava em Moçambique naquela época, estava ali no acampamento. Aí ela, junto com o nosso pastor, e nós dois e a Priscila, fomos para um cômodo e ali eles oraram conosco. Nós lemos vários textos bíblicos. Eu quero convidar você para abrir, porque deu um problema aqui, para abrir agora em Isaías 53:4, ou eu posso ler para você aqui. Isaías 53:4, já foi aí? Ótimo, então vamos ler comigo aí, por favor. Vamos juntos? Certamente sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mais outro versículo, Decom. Vamos lá, irmãos? E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Tomou sobre si enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Tem mais outro. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E por último, portanto, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Em Mateus 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Irmãos, nós oramos confiando na palavra de Deus,
e aprove a Deus. Foi do consentimento de Deus, não foi por nós, não foi pela nossa oração, pela misericórdia de Deus, Priscila foi curada. Então nós saímos dali, do acampamento no fim do dia, e eu fico arrepiado sempre que falo sobre isso, compreendendo que nós somos incapazes de resolver as questões difíceis, mas Deus pode resolver. Deus quis usá-la para a sua honra e glória. Daí aos 45 dias nós voltamos no cirurgião que estava agendado, e ele fez a observação e diz: olha, agora parou de crescer. Eu já sabia, porque nós oramos ao Senhor, e Deus respondeu a nossa oração pela misericórdia dEle, porque Ele queria. Então Ele nos recomendou que medíssemos, que acompanhássemos, e nós passamos a fazer isso. Mas nós não voltamos mais lá, porque aquela mancha que há 36 anos atrás, aquela possível tumor que estava ali, ele foi regredindo e ele praticamente sumiu, tem um sinal hoje, né? Então, Deus deixou o sinal da sua cura na vida dela. Hoje ela serve ao Senhor, dedicando os seus dons e talentos ao nosso Deus. Não mora aqui. Então nós agora vamos ouvir um clipe de uma música que eles gravaram, e tem um clipe por 2 minutos, nós vamos ver esse clipe. Ela gravou com o seu esposo, né, Nelson Piccolo. Então, Decon, pode soltar aí o clipe. Quero ver tua face. Eu preciso de ti. Vou tirar minhas sandálias, pois sei que estás aqui. Ouça agora esta canção de um coração ferido. Tu és tudo que tenho, tu és tudo que eu preciso. A ti tudo entrego, pois em ti eu confio. És um Deus de milagres, és o grande eu sou. Quero ver tua face, Quero ver tua face, eu preciso de ti. preciso de ti. Vou tirar minhas sandálias, Vou tirar minhas sandálias, pois sei que estás aqui. sei que estás aqui. Ouça agora esta canção Ouça agora essa canção de um coração ferido. coração ferido. Tu és tudo que tenho, Tu és tudo que tenho, tu és tudo que eu preciso. a ti tudo entrego, A ti tudo entrego, pois em ti eu confio. És o Deus de milagres, és o grande eu sou. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estávamos ainda vivenciando essa experiência, e nós
entramos em outra vivência, outra experiência também que nos deixou bastante divididos e com grandes dificuldades, né? Foi no ano de 1983, quando eu precisei fazer uma endoscopia, mas naquela época, como não tinha sedação, eu não consegui fazer. Aí o médico quis que eu fizesse algumas radiografias no lugar dessa endoscopia, né? E então foi quando, naquela época, eu já tinha liberado para engravidar, mas o médico disse que ia demorar, porque quando a gente toma alguma medicação e tudo demora. Eu não estava preocupado com isso, estava preocupado com essas dores que eu estava tendo e que precisava de fazer esse exame. Aí eu fui, fiz as 16 radiografias, tomei contraste e tudo mais. Só que na semana seguinte, alguns dias depois, eu tive alguns sintomas e suspeitei que estava grávida. Foi quando eu fiz o exame, realmente constatou que foi positivo. E aí foi minha preocupação. E agora? Fiz aquele tanto de radiografia e agora eu estou com a gravidez, assim, comprometida por causa daquela tanto de radiação que eu tomei, né? Aí o médico, o médico obstetra, ele disse que não poderia saber de nada no momento ainda e também naquela época não se fazia ultrassonografia como agora, né? Era muito difícil o médico querer fazer, principalmente ele. Disse que só faria em último caso, porque não sabia ainda, que estava em teste ainda, naquele tempo, né? E aí nós ficamos nessa expectativa. Só que tem umas pessoas, teve as pessoas que chegavam para a gente e diziam, está no comecinho ainda, vai nascer um neném aleijado, vai nascer uma criança deficiente, doente. Então, é melhor que você não continue com essa gravidez. Tem várias maneiras que você pode fazer para que não continue. Está bem no comecinho ainda. Mas, nada disso nós aceitamos, porque nós confiamos no nosso Deus. Amém. E o que Deus fizesse em nossas vidas seria aceito. Então, eu entreguei a Ele aquela criancinha, aquele bebê que estava no meu ventre. Se fosse o caso de tirar, Ele que tiraria, não eu, de modo algum. Então, nós dois nos ajoelhamos, e as pessoas ainda continuavam, inclusive gente da área de saúde, falando do perigo, do risco que a gente corria. Mas nós falamos, está entregue nas mãos do nosso Senhor, né? E nem o sexo a gente sabia naquela época, que se ia ser menino ou menina, né? Mas aquele ser vivia dentro de mim, e era um ser que Deus estava mandando. Era o nosso bebezinho que viria ali, mais um bebê. Aí, quando foi no dia 16 de junho... 21 de junho de 84, nasceu o nosso bebezinho Davi. Nosso filho Davi, né? E foi um bebê super lindo, forte, perfeitíssimo, né? Com muita energia. Com muita energia, né? Glórias a Deus, porque Deus nos deu aquele bebê perfeito. E esse bebê cresceu e hoje ele é um médico, é um servo do Senhor em primeiro lugar, Amém. dedicado à obra de Deus, toca na bateria, é líder de grupos, de pequenos grupos, e nós damos glórias a Deus pela vida dele. Deus nos provou, né, e Ele honrou por nós sermos fiel a Ele, e nos deu mais um filho perfeito. Glória a Deus, irmãos. É interessante porque o Davi sempre foi muito atencioso nos cultos. Ele sentava no primeiro banco e não aceitava nenhum menino que conversasse com ele, naquele horário do culto, né? E ele reprimia ali se alguém quisesse conversar com ele, e cada pregador que pregava, ele aceitava Jesus. Eu perguntei, mas você já aceitou a Jesus? Você foi na frente de novo? Por quê? Porque esse pregador ainda não sabe que eu aceitei a Jesus. Ele tem que saber, né? Então, foi assim que nós vivíamos, né? Aqui a capelinha era muito pequena, e tem uma turma dele, assim, que eles corriam aqui bastante, né? Então, desde pequeno que eles estão aqui servindo ao Senhor. Em 1986, nasceu nossa terceira filha. Aí um cidadão um dia desse perguntou assim, vem cá, na sua casa não tinha televisão? Digo, não tinha dinheiro para comprar, né?
mas nasceu nossa terceira filha, Suza, a caçulinha, linda, graciosa, dengosa. E quando ela estava com 16 anos, já adolescente, surgiu uma doença que tirou a nossa tranquilidade. E teve um dia que a sua pressão chegou à mínima, entre 4 e 5. Nós colocamos o joelho no chão, já estávamos indo em médicos e conseguimos uma infectologista que descobriu que era uma mononucleose. E foi um susto muito grande, porque eu não estava acostumado de ver alguém com a pressão tão baixa. Então ela foi tratada e medicada, e Deus, né, deu a ela uma condição, né, de poder servir ao Senhor. Hoje também não mora aqui, mas é uma serva do Senhor. E nossos filhos então já estavam crescidos, né? E dentro do conceito de filhos autônomos, né? Dentro desse princípio de desenvolvimento dos filhos, nós sabemos que Deus nos deu a missão de cuidar desses filhos, né? E é nosso dever, nós temos que exercer o papel de sacerdotes do lar, cuidando dos nossos filhos. Nós já podíamos deixá-los tomando conta da casa, e nós fizemos 2 cruzeiros, e já era o primeiro teste para saber se eles realmente estavam, né, prontos a serem autônomos, né, a serem independentes. E nós estamos agora começando a investir na nossa vida como casal, como família, né? Porque já aí o ninho vazio se aproximava e nós não sabíamos disso, né? Como é que esse ninho vazio se aproximava? Em 2003, a Priscila foi selecionada pelo Grupo M para fazer o projeto de um ano, né, de teatro e música. Ela trancou a faculdade e foi participar deste grupo. Durante o período que estava lá, durante um ano, eles visitaram 83 cidades, evangelizando através de teatro e música, né? E fizeram mais de 200 apresentações, e eles todos os dias tinham que armar, desarmar o palco, e era aquele trabalho, mas aquilo foi de muita alegria e de muito aprendizado para a vida da Priscila. Ela estava a serviço do rei, aquela nossa menina que Deus salvou, estava a serviço do nosso rei. Glória a Deus. Glória damos a Deus pela vida dela. E no final desse ano, foi quando um dos jovens desse grupo quis namorar a Priscila, e os dois se interessaram pelo outro, mas não podia namorar no Grupo M, né? Logo que saiu, nós apoiamos, e eles namoraram, e em 2005 eles casaram. Só que aconteceu uma coisa, um primo do Nelson, né, que casou com Priscila, conheceu Suza, a caçula, e também gostou dela e ela dele. Aí os dois se interessaram pelo outro, mas ele morava longe, no interior de São Paulo. Foi quando ele disse, não, nós queremos casar logo. E foi no ano seguinte também, em 2006, aí eles casaram. E agora? Priscila ainda estava morando em Salvador, mas aí agora as duas foram para São Paulo, para o interior de São Paulo. E aí nós dois já ficamos sem as nossas duas 2006, meninas. né? Ninho vazio, Em né? 2006. Então era um quarto das meninas, como a gente chama até hoje, que se esvaziou em apenas 2 anos. Então nós começamos a vivenciar. Ali estava conosco ainda nosso filho Davi, né? E nós começamos a vivenciar o ninho vazio. Aí se pergunta assim, e vocês choraram, vocês sofreram? Sim, com certeza, né? O nosso coração, imagine você passando por todas essas experiências, desde a hora que nasce até o crescimento, como é o papel do pai e da mãe, como é que o pai e a mãe experimentam essa vivência. É muito dura mesmo, não é? Então, eles morando, não é? Longe, a cada vez que nós nos encontramos é aquele coração partido, não é? O nosso filho Davi permaneceu aqui e casou-se com Milena, uma norinha muito querida, muito amada, serva do Senhor, em 2011. E eles moram em Salvador e eles atuam aqui na nossa igreja. Então, foram experiências muito fortes que vivemos, mas aprendemos que os filhos não são nossos. Nós aprendemos a duras penas
que nós devemos orar pelos filhos diariamente. Nós precisamos investir em nossos filhos, não é? E o que é o ninho vazio, não é? Essas experiências que nós passamos, né, foi nos dando uma compreensão do novo papel que nós temos. Os filhos se casaram, agora virão os netos, e nós já temos uma neta de 8 anos, muito lindinha, muito amada, e no próximo mês nós ganharemos um neto, né? Então, Davi e Milena estarão nos dando aí um neto. Ian está sendo super esperado, né? Porque agora nós queremos vivenciar esse papel de avós, né? É algo maravilhoso. Não tem como você, quando jovem, prever como é que vai ser sua vida como avô. Mas nós queremos falar um pouquinho agora, e eu peço isso, ele já colocou ali para a gente, o que é o ninho vazio, né? Então nós vamos nos posicionar aqui, que estamos sem o controle, eles vão nos ajudar lá, né? A síndrome do ninho vazio é caracterizada pelo surgimento de um sentimento de solidão física e mental por parte dos pais após a saída dos filhos de casa. Realmente é muito chocante, não é? Você tem ali suas filhas e de repente vem uns sequestradores e levam suas filhas, né? É mais ou menos assim que a gente se sente, né? E é doloroso, né? Quem já casou filhas? Quem já casou filhas aí, né? Então é meio dramático, né? É interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente aprende isso, né? Mas só que quando a gente lê alguns textos da Bíblia, nossa mente não viaja no tempo para, né, olhar para isso. Os filhos saem de casa em função de estudos, né? Quantos filhos foram estudar e de lá já começaram a namorar em outra cidade, já casaram por lá e se estabeleceram por lá? Então, também o estudo é outra fonte, não é? E a profissão, às vezes forma aqui, mas passa no concurso ou é contratado para uma outra cidade. Se o casal não tomar cuidado, poderá sofrer vários distúrbios, e os especialistas apontam alguns sintomas como raiva, melancolia, depressão, distúrbio do sono, distúrbios alimentares. Irmãos, isso porque nós somos seres humanos, nós nos apegamos, nós defendemos a nossa família, e isso vai acontecer. Vamos ver o próximo aí. O que passa no coração dos pais, não é? Essa dor, esse sentimento que vai passar no nosso coração. O que é isso? Como é que nós nos sentimos, não é? Vamos lá? O sentimento de inutilidade é uma realidade mais viva para a mulher. A mulher, ela tem um apego, ela tem aquela maternidade, aquela coisa dos 9 meses, não se restringe aos 9 meses. É muito forte, aquela ação protetora. Na maioria dos casos, a vida da mulher foi inteiramente dedicada a alimentar, vestir, amamentar, proteger, prover, encorajar, instruir e cuidar dos filhos, não é? Mães dedicadas. Alguém se identifica com isso aí? Com esse papel, com essa tarefa assim tão, não é? Muito forte, não é? Porque isso é da maternidade. Nós temos que entender isso. Homens, não é? Vamos entender isso. Essas atividades preencheram quase todas as suas horas dos últimos 20 ou 30 anos, e agora, de uma hora para outra, a coisa fez assim, mudou, foi um relâmpago. Questão aí de 2 anos, começaram a namorar, e aí já casou, e já foi embora, e agora? Vou fazer o quê? Um parênteses aqui, ó. A IBAN precisa de você, viu? Está disponível? Venha para cá. Tem muita coisa para se fazer aqui, né? Isso vale também para, nós não estamos falando de aposentados aqui, né? Mas vale para os aposentados aí, não é? Então, porque às vezes eu já tive colegas que se aposentaram e depois não sabiam o que fazer, e voltam todo dia para a porta da fábrica, para ver os colegas entrarem para trabalhar. Ele não podia entrar, mas os colegas, eles pelo menos iam lá dar um aperto de mão. Isso é terrível, não é? Então, porque a pessoa não se planejou. E nós não nos planejamos para o ninho vazio. Nós não planejamos. Eu não vi
o momento, eu tenho 61 anos, não vi dos 30 aos 50, não vi o tempo passar, eu só vi que eu estava ali naquela fase de muito trabalho, muita responsabilidade, né? Então, você compreende deixar pai e mãe? A Bíblia diz que o homem e a mulher vão deixar pai e mãe e vão se unir, se tornar uma só carne. Agora, a gente entende isso muito só pela união, né? Nós temos que entender a extensão disso quando chega o momento do ninho vazio, né? Porque eu também, né, conheci Luísa, ela morando em Goiás, né? Depois o pai dela veio ser pastor no interior da Bahia, e nós nos conhecemos, e ela foi a única que ficou aqui de 13 irmãos, ela foi a única que tem gente espalhada pelo Brasil todo, não é? Mas ela foi a única que ficou aqui. Então eu também fiz o que fizeram comigo, né? Levando minhas filhas para São Paulo, me deram o troco, né? Bom, mas compreende, por essa razão o homem deixará, vamos juntos comigo, deixará. Então, irmãos, vai sair, vai deixar pai e mãe. Pode ser que fique no bairro ali próximo, mas pode ser que vá para 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância. Vai sair da saia da mãe, né? Vai sair do domínio do braço do pai e vai tocar uma nova vida. É uma nova família, e nós precisamos compreender isso, porque é um momento de independência. Para que nós possamos entender o ninho vazio, é necessário compreender isso, porque é uma mudança que Deus está propondo aqui. Vai se desligar, né? Não vai perder o vínculo amoroso, afetivo, nada disso, mas vai perder aquele cordão umbilical. A ligação marido e esposa é mais forte que pais e filhos. Os filhos são criados para mais tarde formarem outra família. Por isso, o cuidado maior deve ser no relacionamento entre o marido e a esposa. Nada pode interferir durante toda essa trajetória. Tem que ter um investimento de ambas as partes, do marido e da esposa, para que nada interfira. Vamos juntos comigo aqui, os homens agora, só homens, maridos. E nós todos, homens, sabemos que é um amor sacrificial de Cristo. Ele foi na cruz e fez o quê? Morreu pela igreja, né? Então, a proposta do apóstolo Paulo é que nós façamos isso, né? Então, vamos lá, Decon. Vamos juntos aqui, homens, novamente, da mesma forma. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, não é? Olha o mandamento de Jesus, lembra lá? O maior mandamento de Jesus, não é? Vamos lá, Decon. Uma aliança com Cristo. Então, o casal, não é? Porque nós estamos falando de ninho vazio e nós estamos trabalhando tanto o aspecto do casal. Porque, meus irmãos, nós temos que falar do casal, da família que está perdendo, que está com aquele sentimento de perda. Então o casal é que vai suprir isso, porque os filhos vieram, né? No início era só duas pessoas que se uniram e formaram um lar, e aí surgiram os filhos, mas esses filhos vão embora e vão voltar a ser duas pessoas novamente juntas. Esta construção, ela precisa ter solidez. Atenção, mulheres, não se volte só para seu filho e esqueça do marido. Seu filho vai criar asas, né? Estudo, profissão, casamento, e vai partir, né? Porque muitas mães cometem o erro de quando nasce o filho, ela esquece o marido, e agora é só atenção maternal, né? Proteção total para o filho, e o marido passa a ser rejeitado. Então tome cuidado com isso. Atenção, homens, Provérbios 18, 22, vamos juntos? Quem encontra uma esposa, olha, vamos de novo esse texto, porque eu achei que alguns homens vacilaram aí, viu? Vamos lá mostrar a nossa força, homens? Encontra algo excelente, recebeu uma
recebeu uma bênção do Senhor. Isso, irmãos, isso. Recebeu uma bênção do Senhor, né? A razão principal da ênfase da intimidade do casal está no seu significado. A aliança e o relacionamento matrimonial reflete a aliança e o relacionamento de Cristo com a sua igreja, né? Essa é a referência. Um casamento frio e distante é uma perversão dessa imagem, né? Se nós casamos no Senhor, se nós buscamos a bênção de Deus para o nosso casamento, nós temos que entender perfeitamente essa simbologia de Cristo e a igreja e do casamento, da vida conjugal. Vamos lá? Gary Thomas, que é um escritor com muitos livros, né? Educação de filhos, relacionamento conjugal, ele fala o seguinte: os pais precisam aprender a lição espiritual decisiva de cuidar intensa e apaixonadamente dos filhos, mas ao mesmo tempo deixá-los crescer e se tornar independentes naturalmente. Devemos deixar de controlar e começar a influenciar. Irmãos, esse é o papel dos pais, não é? E nós vamos ver aí mais adiante textos bíblicos bastante enfáticos sobre como Deus ordenou que nós cuidássemos dos nossos filhos, não é? Então, Jesus, antes de ir para a cruz, ele conversou e preparou seus discípulos, contando a eles que exatamente o que aconteceria, nesses textos bíblicos aí. Note bem, o primeiro local que você recebe como missão de Deus para liderar é a sua casa. Você é o líder da sua casa, e você precisa exercer uma influência muito positiva sobre seus filhos. Homens, não abandone essa tarefa de liderar a sua família, e aí os filhos precisam receber essa influência espiritual. Como se preparar para o ninho vazio, né? Como se preparar para o ninho vazio? Irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja, que tem ações para abençoar as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, o berçário, não é? Então, vamos lá, vamos juntos comigo aqui. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, não é? Então, note bem, instrui, não é? É uma ação, é um verbo, nós temos que fazer a nossa parte, não é? Eu pergunto o seguinte: os pais investem tempo para criar vínculos de amizade, companheirismo e influência em seus filhos enquanto são pequenos? Eu tenho um acampamento de adolescentes, não vou mandar meu filho porque ele tirou nota baixa. Errado. É hora de investir no seu filho, se for o caso, ir com ele, não é? Ou junior, nós já fizemos acampamento de embaixador que a criança não ia sozinha, mas o pai foi junto. É o investimento do pai. É hora de investir no filho. A escola, a televisão, os vídeos, os filmes infantis estão recheados de mensagens pós-modernas, humanistas, e um monte de coisas ruins, e os nossos filhos estão lá sendo bombardeados. E na hora de investir em atividades da igreja, no acampamento, no berçário, em qualquer área, na sua faixa etária, nós deixamos de fazer. Irmãos, precisamos acordar, porque a batalha é muito grande para ganharmos nosso filho. O tempo de ganhar o filho para Cristo é enquanto é junior, não é? Porque é o tempo que a mente está aberta para Jesus. Então não esqueçam disso. Isso é importante, o pai e a mãe exercerem a influência sobre o menino e a menina. Essa influência é o tempo é esse agora. Esse é o tempo de investir. Ensina os seus filhos a valorizarem, amar e cuidar das pessoas de idade. O que é que você vai ser? O que é que eu vou ser mais adiante, quando o tempo passar? Eu vou ser o quê? Idoso? Agora, se eu não preparo a minha família para amar os idosos, para cuidar dos idosos, eles vão aprender a cuidar de mim? Então, irmãos, o investimento é lá atrás, né? Conselheiros matrimoniais estão aí com os consultórios recheados de pessoas que estão
pedindo socorro, como é que eu faço com meu filho? Mas como foi seu investimento? Não, eu dava presente, eu não dava atenção, eu não investia, eu não lia a Bíblia, eu não trabalhei o Evangelho no coração dessas crianças. Então agora vai ser difícil, está bloqueado, né? Porque o mundo com as suas concupiscências já tomaram conta daquela portinha do coração. Estuda a Bíblia com os filhos para lhes ensinarem seus preceitos, né? Deus falou lá para os judeus, e eu convido você a ler comigo, em Deuteronômio 6,7, ele falou para os judeus que ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando eu vou conversar com os filhos, falar de Jesus, falar da mensagem de Cristo, do amor de Deus, quando eu devo falar para os meus filhos pequenos, que é o momento de investimento, 24 horas no ar. Eu aprendi com o pastor Epaminondas, tem alguma ovelha do pastor Epaminondas aqui? São Caetano, que depois perdeu a voz, né? Mas um homem extraordinário, homem de Deus, e eu aprendi com ele, ele disse: Jessé, levante de madrugada e vá lá e ore para os seus filhos, vai lá, impõe as mãos, eles estão dormindo, e você vai lá e ora, e pede as bênçãos de Deus, e entrega seus filhos a Deus, e ora pelos cônjuges que eles vão ter, ore para que Deus mande uma esposa para o seu filho, que mande um esposo para a sua filha, né? E eu aprendi com aquele homem de Deus, e nós precisamos fazer isso, além de falar para os filhos 24 horas, constantemente, porque enquanto isso, o mundo está lá também bombardeando, e nós precisamos trabalhar. Esse é o investimento que eu vou fazer para preparar o ninho vazio, né? O ninho vazio é algo impactante, mas só se eu não entender a mensagem de Deus, que meus filhos vão ter que realmente sair e fazer a sua carreira solo de família, né? Vai constituir a sua família. Como se dá a comunicação? Enquanto os filhos estão debaixo da liderança dos pais, é uma influência o quê? Direta. Eu estou ali com ele, direta, e ele está me ouvindo, e ele vai me obedecer, e a minha influência é muito forte sobre ele, não é? Mas aí quando os filhos crescem, saem de casa, os pais passam a ter uma influência indireta. O seu filho foi estudar em outro estado, seu filho casou, agora eles são independentes, você não vai poder mais passar as regras que você passava para o junior, para o adolescente, para a criança, não é? Vamos lá. Muitos pais querem interferir nas decisões dos filhos que já saíram de casa. Isso gera o quê? Conflitos, raiz de amargura, separação, rompimento de relações. Isso é que nós precisamos aprender, irmãos, para que o ninho vazio não se repercuta nos pais abandonados, nos velhinhos cujos filhos não querem estabelecer contato com eles, não é? E esse é o investimento que nós temos que fazer. Vamos juntos aqui, todos. Quando eu era... Então, não posso falar com adulto. O filho cresceu, é adulto, eu tenho que tratar como adulto. Criança eu trato como criança. Adulto eu trato como adulto. Então, o pai e a mãe têm que compreender isso e não achar que vai querer determinar qual é a cor da roupa, o tipo da roupa que o filho vai vestir, porque o filho agora já é independente, né? Já esse tempo já passou. Agora, o conselho será dado quando solicitado, né? Quando solicitado. Eu brincava com meus filhos, porque a gente fazia reuniões em casa constantemente, e eu falava assim, eu digo, olha, uma hora minha é muito cara, mas hoje para você é de graça. Agora, se você for ali na consultoria, na Deloitte da vida aí, você vai pagar caríssimo por uma hora de aconselhamento. Eu estou aqui te dando conselho de graça, é consultoria, não é? Então, só que quando o filho cresce e se torna independente, não é? É autônomo, eu só posso dar conselho se eu for solicitado, porque meu tempo já passou. Agora a minha comunicação, a minha influência é
indireta, não é? Os filhos se foram, e agora? Quantos pais aqui já passam pela experiência do ninho vazio? Quantos? Não são muitos, não é? Mas essa igreja tem muitos jovens, e os pais daqui a pouco estarão vivenciando isso. Vamos juntos comigo aqui? O coração alegre. Provérbios, meus irmãos, que coisa extraordinária. Livro de Provérbios é para a gente estar lendo a cada mês, porque a cada hora que a gente lê, tem uma mensagem importante para a gente. É preciso reinventar e fortalecer os laços do casal. Notem que os filhos estão construindo a nova vida deles, e o casal precisa se reposicionar, né? E investir no amor, buscando sempre reacender aquela paixão de namorados. Se você, homem, não tem o hábito de oferecer flores nas ocasiões especiais, mude de atitude. Valorize sua esposa, sua companheira. Olhe em seus olhos e diga-lhe toda manhã, toda tarde, toda noite que você a ama. Isso é muito importante. A mulher, ela valoriza isso, não é? É importante? É importante, está vendo? Administre seu orçamento e faça viagens para locais de interesses comuns. Não vá só para a casa de parentes, né? Isso tem que ter a viagem a dois, tem que namorar, né? Tem que construir, renovar. Como está seu apartamento ou sua casa? Né? É a mesma de 1900? Né? Está na hora de reformar. Não troque de carro, modernize sua casa, seu quarto, deixe seu ninho mais gostoso para passar a vida de forma mais confortável. Valorize a vida a dois, priorize a vida conjugal. Tem um pastor que ele já pregou aqui, de Belo Horizonte, que ele falava que tinha maridos que era só poupando primeiro para os filhos e não investia no casamento, e depois para os netos e tal, e no final de tudo ele estava velhinho com Alzheimer e não fez nada na vida e não curtiu a vida com a sua esposa. Então nós precisamos pensar em investir na vida conjugal, não é? Um novo papel surge, porque os filhos vão nos dando as bênçãos dos netos. Netos é bênção, não é? A saída dos filhos para o casamento é o cumprimento da vontade de Deus. Está lá em Gênesis 9:7, quando Deus mandou que crescêssemos e multiplicássemos. Então, Deus nos mandou que constituíssemos famílias, não é? Agora surge o genro e a nora, que se tornarão filhos. A partir das novas famílias virão os netos. É uma bênção ter genros e noras, não é? É uma bênção, são filhos para nós. Nós entendemos assim, que são bênçãos em nossas vidas. Provérbios 17:6, vamos juntos aí, irmãos? Cadê os vovôs? Coroa dos velhos são os, e a glória dos filhos são os pais. Quem são os filhos dos filhos? Os netos, não é? Então, olha que coisa abençoada, irmãos, a Bíblia é tremenda, não é? Ela é completa, tem tudo para nós, não é? Todo ensinamento, e Provérbios é recheado disso. Quando os filhos partem, os pais precisam ter a visão do dever cumprido, e não entrar em depressão, porque o filho partiu. Você fez toda a parte bem feita, que o filho agora está voando, não é? Está indo, tomando o seu rumo. Então você cumpriu o seu papel. Não é o momento de ficarmos alimentando o sofrimento, e é hora então de curtir com a esposa, não é? Você interrompeu um pouco aquele momento lá, inicial de vida, para dedicar aos filhos, mas também ali você soube trabalhar aquele momento, enquanto tinha a família do seu lado. Vamos juntos aqui, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Irmãos, é bênção para nós, né? É de Deus. Todos passaremos por essa experiência, né? De chegar na velhice, de ver o ninho vazio, mas nós temos que nos preparar para isso.
nós não queremos, no dia a dia nós não queremos pensar nisso, mas é importante pensar. Conheço pessoas que só de falar assim, eu brincando, às vezes a filha com 11, 12 anos, eu digo assim, alguém vai bater no seu ombro, uma hora dessa vai assim, oi tio, ele fica vermelho, né? Ele está aqui? Não está não, né? Um irmão e amigo nosso, que eu gosto de brincar com ele, porque vai chegar o tempo em que a filha vai namorar, vai noivar, e vai casar, e vai embora, e a vida está cumprindo o seu ciclo. Vamos lá, mais, Decon, mais aí. Isso, ninho vazio, filho autônomo, é inevitável. É o ciclo da vida. É evitável isso? É evitável? Não, não tem como, né? A vida prossegue, o tempo está passando, é inevitável. Ainda dá tempo de você rever sua vivência com seus filhos, ainda dá tempo, né? A depender, seu filho está em casa, é hora ainda de você intensificar, reunir, brincar, né? Nós adotamos uma postura de tirar férias, e uma semana no mínimo era só nossa, brincar, de tudo, conviver, né? Fora a convivência do dia a dia, ali era sem preocupação de nada, e isso fortalece os laços da família. Viajar, a família ali curtindo, viajando, aquilo vai ficando na mente dos filhos, vai ser algo que vai fazer parte da história. Eles vão guardar aquilo para sempre. É algo maravilhoso. Viva intensamente cada momento enquanto a sua influência é direta. Então não esqueçam disso. A influência direta é o momento exato do investimento. Nós precisamos investir na família. E agora, Salmo 127 diz o quê? Os filhos... Irmãos, você tem filhos, é bênção. Filhos são bênçãos. Tem pessoas que não conseguem ter filhos. Precisa adotar, precisa fazer inseminação. É uma batalha para ter um filho. Então, Deus te deu filhos, te deu a bênção, não é? Abraça essa bênção, não é? Olha para... Mas não queira idolatrar a sua bênção, porque os filhos não nos pertencem, não é? Eles pertencem a Deus. Ele nos deu e os filhos vão seguir a vida, fazer o ciclo da vida, não é? Então, próximo, Decon, próximo slide. Acabou? Não, tem mais. Pelo meu cálculo tinha mais um slide, não é? Tinha uma foto aí. Saiu a foto? Depois dessa tinha uma foto. Ok. Alguém tirou aí. Obrigado. Irmãos, esse é o momento que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e extrair dela o aprendizado que ela nos traz, né? Qual é o aprendizado? Nós recebemos uma missão de Deus de cuidar dos filhos, e nós temos que cuidar com esmero, com amor, com dedicação, com intensidade, mas não querendo idolatrar os filhos. Nós sabemos que às vezes isso ocorre em famílias, e se o filho vai para uma proposta de trabalho, foi abençoado, e a família se desespera. Se o filho toma uma decisão, uma carreira, a família se desespera. Então nós precisamos continuar com a mesma visão que Deus nos abençoou com os filhos. Agora nós precisamos trabalhar para que esses filhos sejam também abençoados com a nossa oração. O filho viajou, joelho no chão. O filho está morando longe, né? Hoje nós convivemos com 2 filhas, uma em São Paulo e uma em Vila Velha, né? E sempre que é possível, voamos para lá ou elas vêm para cá, e a gente está reunidos, e é muito gostoso ter aquele momento de reunião da família. Isso é possível fazer, né? Então, não é motivo nenhum para você entrar em desespero, porque o ninho está vazio. A igreja
tem muita carência de pessoas que estão com ninho vazio e não têm ocupação, e nós temos aqui N desafios, tem a ABM, não é? Tem os ministérios todos da igreja, e nós podemos ser bênçãos nas mãos de Deus. Isso vale para os aposentados também, não é? Não fique em casa sofrendo, se ofereça ao ministério e se integre, e Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos nos reposicionar, não é? Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, sendo instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus dê a você que é jovem, que está começando, essa visão de que Deus vai te dar filhos para você criá-los nos seus caminhos, e que todo investimento possível, não é, e viável, você deve fazer para que seu filho chegue cada dia mais na presença de Deus, não é? Abraça sua esposa, não é? Abraça seu pai, sua mãe, não é? Que estiver aqui agora, não é? Irmão, vamos orar, não é? Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fantástico, o Senhor é presente, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ó Deus, nós clamamos aqui por cada família que está aqui nesta noite, mesmo que tenha um único membro da família, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa tocar nos corações, não com as nossas palavras, mas com a Tua palavra lida nesta noite, que Teu Espírito Santo possa falar a cada coração. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, possamos firmar um propósito, ó Deus, de investir o nosso tempo, a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa capacidade nos nossos filhos, ó Deus, nos nossos netos, nas pessoas que estiverem sobre a nossa influência, Senhor, que possamos transmitir esse amor de Jesus, o Teu amor que deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Que amor de Pai fantástico, que amor gigante, imensurável. Ó Deus, nos abençoa nesta noite. Ó Deus, leva cada pessoa que está aqui em paz aos seus lares, debaixo da Tua proteção, cheio da Tua paz. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos.